Já parou para pensar que hoje você está vivendo coisas que ontem você não acreditava ser possível? Quem disse que seria fácil? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele deu uma promessa para nós: pode ser leve, porque eu vou trocar de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz, então aquilo que você merecia receber, eu já recebi. E aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei para vocês. Mas isso não significa que vai ser fácil, irmão. Se a gente perder tudo, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Porque a fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém que não tem nada aos olhos dos homens viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Eu não me movo mais por aquilo que eu vejo, mas eu me movo por aquilo que eu creio. Se você se agarrar à fé que Deus depositou em você, nada vai ser impossível para você. Quem sabe não seja a hora de você crer no Deus que te respondeu hoje, quando ontem era impossível, e acreditar que amanhã Ele será presente na sua história e vai responder a sua oração. Uma palavra libera um destino. Uma palavra ressuscita mortos. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. A razão número 1 pela qual as pessoas não conseguem o que querem é não saberem o que querem. Se você parar para pensar na nossa vida, nós só valorizamos quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora. E nas nossas mãos não tinha valor, mas quando vai embora a gente percebe o valor que tinha, mas que nunca falamos quando nas nossas mãos estavam. Nós não olhamos com um olhar sensível para aquilo que temos, para o que somos. Nós precisamos de dor, nós precisamos de perda, para verbalizar coisas que os nossos sentimentos ocultam, às vezes até mesmo de nós. Por que você murmurava ao invés de você declarar aquilo que você desejava ver? A fé não é a gente constatar o que está acontecendo, é a gente declarar o que vai acontecer. Então, ao invés da gente ficar murmurando, entenda isso em nome de Jesus, começa a declarar por fé as realidades ao teu redor e elas vão ser transformadas. Aquilo que poderia ser um ponto de tensão na minha casa se tornou um pilar de sustentação na minha casa. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que me cerca, mas como eu enxergo aquilo que me cerca. E é por isso que eu quero te convidar em nome de Jesus a entender, cara, a razão pela qual a gente não vive muitas coisas é que a gente não sabe para onde a gente quer ir. Às vezes você já está num lugar onde um dia você sonhou que esse lugar traria para você plenitude. Aí agora você já está ansioso com um novo futuro. Aí quando o futuro chega, você já está ansioso com um novo futuro. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto na minha geração? Quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, ele está encontrando a gente ausente, porque a gente já está sonhando com um novo futuro desejado. É dolorido falar isso, mas já parou para pensar que tem gente que só vai entender a preciosidade da vida quando a de alguém de muito perto for ceifada? Eu não sei se você já teve a experiência de ir a um velório, mas vá a um velório, é pedagógico. Você sai do velório muito mais amoroso, você sai do velório muito mais sensível, muito mais grato. Você agradece o ar que respira quando descobre que a pessoa que está no caixão faltou o ar para viver. Você valoriza o coração que bate no peito. Você valoriza a esposa que você tem. E às vezes só se valoriza quando perde. Você verbaliza, às vezes, palavras fora de hora. Vá a um velório onde alguém que perdeu o pai e que nunca disse que o amava, para você ver a dor que é. Ele abraça o caixão, ele grita: eu te amo! Mas essa palavra não surte mais nenhum efeito, porque quem precisava ouvir não ouve mais. Porque tem coisas que só valem enquanto há tempo, fora de tempo não vale mais. O seu posicionamento define os seus limites. Sabe, isso está ligado à tua fé, isso está ligado à tua família, isso está ligado ao teu chamado. O teu posicionamento define os seus limites.
Tem milagres que você está esperando que aconteçam, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Tem romper que você está esperando que se manifeste, mas você ainda não deu os primeiros passos de fé para que ele aconteça. Tem momentos, irmão, que a gente está clamando para que Deus mande a chuva, mas a gente nem preparou a terra ainda. E Deus está falando: ei, se eu mandar a chuva do jeito que os campos estão, eu vou destruir a tua plantação, eu não vou te abençoar com isso. É Deus falando: ei, se prepara para receber aquilo que eu quero derramar, se prepara para receber aquilo que eu vou derramar sobre você. Você precisa se posicionar na direção do teu milagre. Nós não podemos deixar a nossa vida chegar a um momento onde as esperanças não existem mais, porque aquilo que era para ter sido um tempo, perdeu-se o tempo. Perder para valorizar. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos, deixar ir embora para perceber a importância que tinha quando estava perto. Alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para assumir o trono. Você quer um exemplo claro? Deus unge Davi. Davi era improvável, Davi era desconhecido, Davi até para o seu pai e para os seus irmãos era invisível, mas a partir daquele dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Só que aos olhos dos homens, olha para mim em nome de Jesus, como demorou um período entre a unção de Davi e Davi assumir o reinado. Aos olhos dos homens, os homens olhavam para o trono e viam Saul. Aos olhos de Deus, o trono estava vazio, irmão, porque o rei que era por direito ainda não havia se assentado lá. Ei, Deus está falando: tem tronos que você está olhando e parece que estão ocupados, aos meus olhos já foram esvaziados. Não se mova por aquilo que o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Talvez você está olhando para uma situação e ela parece intransponível. Jesus já está olhando lá na frente e já foi vencida. E ele está falando: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Eu conheço o teu futuro. Eu sou aquele que, eu não tenho, entendi isso, irmão. Jesus, ele não está na eternidade, a eternidade está em Jesus. Então ele conhece a eternidade passada, a eternidade futura. É por isso que algumas crises para os céus não fazem sentido, porque às vezes uma crise financeira abate a gente, mas Jesus já sabe o que está te esperando na estação seguinte. E ele está falando para a gente nessa manhã: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Filho, eu desenhei a tua história, eu sei aonde você vai, fica tranquilo. Pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. Para você viver a vida que você deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Existe uma condicional. Deus está dizendo: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender, o que ele está dizendo é o seguinte: se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Evangelho não tem a ver com conforto. Evangelho tem a ver com propósito. E é por isso que muitas vezes a conta não fecha. Irmão, quem disse que seria fácil? Eu quero te encorajar a você se posicionar na direção do seu destino, na direção do destino que Deus prometeu para você. Nada menos do que isso vai ser aceitável. Salmo 126, versículo 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Mas eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer. Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa que seja importante e que tenha o poder de mudar o seu destino, o curso da sua história, 15 minutos, pare para pensar e pergunte para o Senhor se esta é a vontade dEle. Se você fazer este exercício, simples exercício, e esperar a resposta, a sua vida muda de maneira drástica, porque ao invés de você ser preceptado, você vai viver de maneira premeditada, porque tudo Deus já planejou. E se você quiser acessar aquilo que é a vontade dEle, você precisa perguntar. Não haja sem uma resposta, mesmo que ela pareça óbvia.